Bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje iremos comentar um pouquinho sobre o Space Godzilla em Godzilla x Kong Supernova, o futuro antagonista desse filme e que recentemente sofreu muitas acusações de que não seria mais ele. Sim, esse tempo que eu fiquei sumido, saíram algumas dúvidas e informações pré-verídicas de que aconteceu finalmente a reunião da Toho com a Legendary, porque sempre tem, desde Godzilla 2014 teve, para poder fazer os documentos e várias outras coisas para poder participar das negociações e confirmações do filme, databugs, novelização, permissão e outras coisas. E, pelo que parece, quando foram fazer o de GXKS, vou chamar assim, deu muito BO, cara. Eles não conseguiram relacionar muito bem as coisas, deu problema, quase que o Space não foi levado pro filme. Ele sim, não tinha sido levado, é como se a Toho tivesse falado que não, ou a Legendary achou ele muito caro e desnecessário pra isso, e trocaram a ideia do vilão. Sim, eu ia fazer vídeo sobre isso, mas eu fui esperto e guardei. Eu não fui logo fazendo vídeo como outros canais grandes. Eu esperei, porque eu sabia que isso poderia mudar, muito provavelmente ia mudar, já que a Legendary é gigantesca, galera. E, por exemplo, o preço do Space Godzilla deve estar lá pros 50k, no máximo uns 100k, 120k. E a Legendary tem muito mais que isso, meus amigos. Ela só tem que... Só é caro pra ela esse número de dinheiro porque é por cena ou então por detalhização do personagem e merchandising envolvendo ele. Por isso que fica caro. Não porque o preço é caro pra caramba pra gente, mas não que pra ele seja muito caro. Então, eu achei que o Space... Era lógico que o Space ia voltar junto com novos vilões. E, cara, nesse filme vai ser que nem Godzilla x Kong The Empire, que vai ter vilões coadjuvantes, que é a coisa que eu mais gosto do MV, são os vilões coadjuvantes que aparecem no filme, como Warbot, Drones Viper, os grandes primatas do mal, os Wart Dogs. Todos esses, talvez não apareçam eles exatamente, os Warbots eu creio que sim vão aparecer em Supernova, mas vamos ter novos vilões. Tanto é que a sinopse que a gente tem do filme até então é que ele vai começar com o Kong e os grandes primatas na Terra Oca caçando um bicho gigante, um kaiju gigante, tipo, maior que a Shimo, mas que não seja poderoso, beleza? É maior em questão de comprimento e talvez massa, porque ele vai ser grandão pra poder alimentar todo mundo, mas ele não vai ser 100% poderoso. Ele talvez seja um mamífero gigante, vamos dar um exemplo, sei lá, de uma topeira gigante. Uma criatura grande, mas que vai ser derrotada com o auxílio de todo mundo, a Shimo, o Kong, todo mundo vai derrotar esse bicho. Ou seja, vai ser mais uma criatura pra MV, um vilão, uma criatura coadjuvante, que eu creio que vão ter muitas nesse filme também, beleza? E já falando dos vilões principais, o Space Godzilla eu creio sim que ele vai ser o vilão principal, até então tudo indica que ele vai ser o vilão, beleza? Nada até agora, além do que eu falei, que já foi praticamente refutado. Ainda não temos uma confirmação, mas pelo que parece a Toho sim permitiu o Space Godzilla. A Legendary conseguiu ajeitar lá as coisas com a Toho e o Space vai estar no filme sim, beleza, pessoal? Mas tem outro vilão, e esse daí eu não vi em nenhum lugar. A parte do Space Godzilla, eu procurei tudo, mas essa parte do Gigan, novamente eu vou estar citando meu amigo Cine Escarlate, que deve estar comentando nesse vídeo aqui, então quem quiser saber, pode perguntar pra ele, eu vou fixar o comentário dele. Que, cara, ele simplesmente me comentou que ele tem um grupo nos contatos em que ele recebe muitas informações. E eu, às vezes, sei de algumas coisas que tem nesse grupo porque ele comenta comigo, né? A gente trabalha com essa coisa de teorias na internet. Então ele me comentou que o Gigan vai estar nesse filme. Exatamente, o Gigan vai ser um dos vilões principais junto com o Space Godzilla. Vai ser Space Godzilla, Gigan e Rodan. Eu comentei no Rodan no último vídeo do canal, pra quem quiser ir ver, vai lá ver o vídeo, beleza? Foi bem explicadinho mesmo. E o Rodan também vai estar nessa tropa, tá? Mas, cara, agora a parte do Gigan, que inclusive eles estão brigando aí no vídeo de fundo, provavelmente, eu achei muito interessante, cara, a premissa de botar o Gigan junto com o Space Godzilla. Só que, cara, pra mim, só o Gigan já conseguiria dominar o filme inteiro e solar o Godzilla, Kong, Shimo, todo mundo, porque o Gigan é um bicho psicopata, egocêntrico. Ele poderia, tipo, já que ele vai ser alienígena, talvez ele poderia ter, tipo, nanotecnologia. Ele pode ter armamentos novos, coisas alienígenas que aumentem a versatilidade de combate dele. Então só o Gigan dominaria um filme inteiro, e se bobear dominaria um filme final do Versa, de tão power scaling avançado que ele tá. Mas ainda vou meter o Space Godzilla nessa brincadeira, galera.
que eles vão fazer? Eles vão ter que meter uma evolução pra Shima, evolução pro Godzilla, vão ter que meter evolução pro Kong. Cara, o que eles vão fazer? Tipo, a premissa é muito boa. Só que o que eu fico muito no pé atrás é o Power Scaling, porque no MV, galera, ele aumenta muito o Power Scaling dos Kaijus, mas não é nível Era Hensei e Showa. Porque isso daqui é uma opinião que literalmente no Era Hensei o Godzilla tem dificuldade pra quebrar um prédio e ele no Power Scaling é considerado multiversal, universal. É muito estranho. No MV é mais colocadinho, tá ligado? O Power Scaling do Godzilla, se eu não me engano, é sistema solar. E isso não é devido ao nível de destruição dele, sim ao nível de ecolocalização e de adaptação e do que ele consegue dominar, beleza? O nível de dominação. O nível de poder dele deve estar um nível planetário, beleza? Planeta médio, tipo um Saturno, Terra da vida. Mas agora, porque tipo, o Power Scaling do MV, como eu tava falando, ele é muito quebrado, cara, em algumas certas coisas. Principalmente nas novels, que bufa muito o Godzilla, eu acho isso totalmente ridículo. Que o cara que faz as novelizações é o mesmo que faz algumas HQs, ele destrói a vida do Behemoth. E, cara, bufa muito o Godzilla, deixa ele parecido com um deus. Eu odeio isso, eu gosto muito do Godzilla nos filmes, porque ele é forte, mas ainda assim você consegue ver fraquezas nele. Mas não, cara, nas outras coisas os caras vacilam demais, extravasa muito. Então eu tenho medo do que eles vão fazer nesse filme, mas se Godzilla vai aumentar o Power Scaling, todo mundo vai, beleza? Eu tenho certeza que vai todo mundo se juntar nessa parada. Eu já falei que vai ter Behemoth e Baphomet, só que o Baphomet eu não sei se ele vai estar no time dos amigos, tá? Da galera do bem. Eu creio que sim, beleza? Mas se ele não tiver, deve ser outro vilão coadjuvante que vai aparecer pra morrer pro Godzilla, ou fazer alguma coisa e se curvar a ele, beleza? Talvez brigue com o Rodan, quem sabe. E o Space Godzilla, galera, ele vai ser uma criatura com poderes bem semelhantes ao que ele tinha antigamente, só que falaram que eu vi isso no Reddit, que ele vai ter uma pré-inicialização de distorção de matéria. Ele vai conseguir, como eu posso dizer, ele vai sofrer dano com calor, gelo e outras coisas, mas ainda assim ele pode utilizar isso e distorcer, sabe? Tipo, a Shimo tá com um raio nele, ele pode parar o raio da Shimo com a telecinese e distorcer, transformar ele numa bola de gelo, por exemplo, e tacar nela. É tipo isso que ele vai conseguir fazer, mas em pouca escala. Não é um nível muito grande. Isso daí é uma habilidade dele, mas que ele não tem tanta proliferação. Ele sabe fazer, mas não é uma coisa muito alavancada, que é extremamente poderoso. É uma coisa mais singular, que ele consegue fazer, mas não é num nível anime, muito absurdo, sabe? Ele deve usar isso algumas vezes no filme 5 do Godzilla contra a Shimo, muito provavelmente. E por isso, eu creio que também teve vazamentos de que o Godzilla e o Kong vão brigar nesse filme de novo. E eu tenho quase certeza que eu posso dizer que o Space Godzilla, a batalha final vai ser Godzilla e Kong contra o Space, provavelmente. Ou então Godzilla, Kong e Shimo contra o Space. Ou a Mothra, talvez. Ou o Rodan se junto com Godzilla e Kong. E aí fique... Nossa, ia ser lindo. Godzilla, Rodan e Mothra contra o Space. Mas o Kong vai se juntar também. Então, eu acho que o Space vai fazer alguma intriga entre o Godzilla e o Kong. Botar alguma... oferta não, algo que faça eles terem gatilho pra poder se defender, tipo, pra poder forçar o Godzilla a brigar, o Space pega a Mothra, por exemplo, e pra fazer o Kong brigar ele pega o Suco, o Ashimo, e aí os dois vão ter que brigar pra poder receber eles em troca, e eles vão lutar forçados, tanto é que eles mesmos vão ficar se olhando por muito tempo sem saber o que vão fazer. Tanto é que eu acho que eles nem vão chegar a brigar no 100%, eles vão sair na porrada, mas, tipo, esquivando, Godzilla atacando o raio, Kong desviando, eles não vão querer brigar 100%. Eles vão querer tentar enganar o Space, mas o Space vai sacar que eles estão tentando desviar do objetivo. Então talvez o próprio Space fique estressado com isso, porque o Space Godzilla, ele é uma criatura que não tem muita paciência. Isso é desde as HQs. Ele é uma criatura que não consegue se contentar com coisas que são simples ao ver dele. Então, eu tenho certeza que ele vai ficar estressado. Alguma hora vai partir pra bater nos dois e a Shimo e a Mothra vão aparecer pra ajudar. O Rodan, quem sabe, talvez ele se una aos heróis do filme e brigue junto pra acabar com o Space Godzilla. Isso eu ia achar genial, cara. Mas, pelo que parece, o Space Godzilla tem uma teoria que eu não vou levar como concreta, de que diz que ele não vai nem morrer nesse filme. Ele vai ficar debilitado e vai embora do planeta, já que ele é espacial. Ele vai embora do planeta, vai vazar, mas vai ser derrotado. E talvez nem volte mais no MV, só vai saber que ele tá vivo ainda. Se bem que eu acho que essa teoria, cara, que o pessoal fez, eu vi isso no Reddit, que o Reddit tá fazendo muita teoria, mas que não é tão absurda quanto as de GXK, não. As de GXK estavam muito absurdas. As de Supernova estão mais colocadinhas também, não tem quase nada, mas ok. Eu acho, sim, que o Space Godzilla vai ser derrotado no final do filme, mas eu acho que eles talvez briguem na Terra Oca
porque na Terra eu acho que teria uma destruição muito grande. A gente sabe que vai ter mais filmes do MV ainda, então vai ter que ter mais espaço, sabe? Então eu acho essa batalha final na Terra Oca, quem sabe naquele reino dos Scar-King. Imagina eles briguem lá, porque lá ainda tá tudo lá. Então eles conseguem sim brigar lá. Eu ia achar muito da hora, cara. Vai ficar muito incrível se eles fizerem isso. Então num campo da Terra Oca, imagina aquele campo em frente àquele templo que tá destruído, mas fora dele ainda tá tudo como antes. Eles brigam lá na frente, algo assim. Eu ia achar muito legal uma batalha final na Terra Oca, cara. Só na Terra Oca, não ir pra cidade, ok? Pra não ter... Mas eu acho que provavelmente eles vão por causa que tem que ter a diversidade e também o marketing. Mas fazer o quê, né? E bem, galera, é isso que eu queria comentar aqui mais sobre o Space Godzilla. Gigan vai estar nessa bagunça também, cara. Meu Deus, eu tô tentando imaginar o que o Gigan pode fazer nesse filme. Ele provavelmente vai ser um vilão secundário, logicamente, mas... se bobear, ele rouba mais cena do que o próprio Space, cara. Porque o Gigan é muito da hora, cara. Eu acho que eles vão dar muito protagonismo pra ele. Ou então as cenas dele vão ter muita aura, vai ser muito maneiro. E talvez ele brigue com os Kaijus na batalha final mesmo, mas o Space chegue depois. Eu creio que vai ser algo assim. Ou então o Gigan vai ficar perseguindo o Godzilla durante o filme pra poder enfrentar ele. Eu não tenho nem ideia ainda. A gente ainda tá muito inicial, é só teoria, não tem uma confirmação, uma prévia assim concreta, galera. Então tudo não passa de teorias e quase nada concreto. Mas ainda assim, a gente ainda pode supor coisas que podem sim ser confirmadas no futuro, como aconteceu muito em Jack Sky e GVK, beleza? Mas bem, é isso. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.